Lucas capítulo 22, dos 54 ao 62. Para você que está vindo a primeira vez aqui, nós pegamos o livro de Lucas de forma expositiva, do capítulo 1, e a gente vai andando até Jesus da Graça. Essa é a 119ª pregação, acho que é assim, né? 119. Vamos lá. Lucas 22, versículo 54, diz assim a palavra do Senhor. Então, prendendo, levaram-na para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se juntos. Pedro, chegando, sentou-se entre eles. Então, uma criada o viu sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu não conheço. Dali a pouco, outra o viu e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro falou: Homem, não sou. E tendo passado quase 1 hora, outro afirmou: É claro que este também estava com ele, pois é Galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que estás dizendo. E imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras que o Senhor lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. Até aí, olha para cá, por favor. Eu já vi inúmeros sermões sobre este texto, que é um texto fantástico. Nomes como a negação de Pedro, a predição de Jesus Cristo, a tríplice negação de um discípulo. Mas eu resolvi dar esse nome, né? Restaurando pecadores. Porque é exatamente isso que nós veremos neste texto. A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor de forma tão grande a ponto de restaurar aquele que achou que não havia mais chance, que não tinha mais saída para ele. E veja, Pedro, ele foi um homem de inúmeros contrastes. Ao mesmo tempo que ele era alguém expressivo, afoito, ele era alguém que dizia: Senhor, eu estou contigo, a ponto de dar uma espadada para defender o mestre. É alguém que também de forma vergonhosa, na hora que o Senhor mais precisou, negou de forma mais explícita possível. Algo terrível. Pedro negou Jesus Cristo, depois ele negou com juramento, depois ele negou praguejando, dizendo maldições. É isso aqui que a gente vai ver no texto. E o que você devemos pensar é, de fato, ainda assim, a esperança para o ser humano? Porque este é o problema de muitos. Tanto é que Pedro, ele faz isso e ele volta a ser pescador. Do tipo, não há mais possibilidade para mim. Não tem mais jeito para mim. Acabou. Por vezes isso acontece com a gente comete um pecado tão grande aos nossos olhos, aos olhos dos outros e aos olhos de Deus. E a gente pensa: não, eu sei que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Ele perdoa, mas tanto assim será possível? Esse texto vai mostrar que nosso Senhor, de fato, Ele é extremamente gracioso. Eu quero passar, então, 3 princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor. O primeiro princípio que nós vemos: a queda de Pedro e as más companhias. Acompanhe comigo de novo, por favor, versículos 54 e 55. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. E acenderam uma fogueira no meio do pátio, e sentaram-se juntos. Pedro, chegando, sentou-se entre eles. Lembre-se, a queda de Pedro, ela não começou aqui. A queda de Pedro, ela vem de momentos anteriores, como eu preguei nos últimos domingos. A queda de Pedro começou primeiro com orgulho, dizendo: todos podem te negar, eu jamais. Em outras palavras, o que Pedro estava dizendo: Senhor, até que o Senhor escolheu bem os seus discípulos, mas modesta parte, eu fui o melhor, a melhor escolha. Esses aí podem te negar, eu não. Ou seja, eu sou melhor do que esses que o Senhor também escolheu. A queda de Pedro começa ali. Começa com orgulho, com arrogância, começa com incredulidade, porque Jesus Cristo disse: você vai me negar, Pedro? Pedro: não, jamais. Todos podem te negar, eu jamais. A queda de Pedro, ela prossegue com a falta de oração. Lembra ali no jardim de Getsemane, onde Jesus vem e diz, né? Orem, vigiem para que vocês não entrem em tentação. O que Pedro fez? Dormiu. Quando ele devia orar, diz a Escritura que ele não orou. Agora nós vemos Pedro seguindo a Jesus Cristo mais de longe, e de fato a queda dele culmina com a comunhão com as trevas, com essas pessoas aqui. Pedro, ele até segue Jesus Cristo, como nós lemos aqui, mas agora eu vou
um pouco mais distante. Senhor, eu estou contigo, né? Não estou coladinho aí do jeito que eu devia estar, mas eu estou com o Senhor. Você reparou que essa queda ela foi progressiva? Não acontece de supetão, igual eu falei aqui no último culto. Por vezes, quando nós caímos em pecado, essa queda ela não acontece em um momento único. É um processo a queda. Antes de uma pessoa cair em pecado, primeiro ela cai da fé, primeiro ela cai na tentação de deixar de orar. Primeiro ela enfraquece nos princípios espirituais de comunhão com o culto, de buscar a Deus, de orar, de cantar, de estar reunido com os irmãos. E então essas coisas vão se juntando e acaba dando em queda. Pedro ele desceu o primeiro degrau devido ao seu orgulho e autoconfiança, por isso achar que era melhor que os outros. E por vezes, nós deixamos de orar porque achamos que a oração é algo banal. Não, é algo simples demais. Não é possível que isso aqui tenha tanto poder a ponto de derrubar alguém. Olha, derrubou Pedro. Alguns podemos dizer certa vez, né, que oração é para os fracos, por isso eu oro. Então aquele que ora constantemente, ele está mostrando isso. Eu dependo do Senhor. Eu sei que é apenas um neologismo, mas uma vez eu ouvi um pastor dizer isso, que a oração ela é o dependenciômetro do crente. Ou seja, o quanto você ora mostra o quanto você depende do Senhor. Se você é alguém que ora pouco, você é alguém que confia demais em si e menos em Deus. Porque normalmente nós oramos quando nós não damos conta de fazer algo. Então, se você ora pouco, é porque você coloca muita confiança na força do seu braço. Cuidado, cuidado. Desses, a queda está próxima. Pedro, ele desce mais um degrau depois de sua queda. Ele foge de forma covarde, mas ele pensa, não, como assim? Eu disse todas aquelas coisas. Eu preciso, pelo menos estar perto. Então Pedro retorna e segue a Jesus Cristo, só que de longe. A coragem que Pedro tinha, você percebeu que aqui já acabou. Não existia mais aquele homem corajoso. Mas ele também não estava disposto a assumir os riscos de estar lado a lado com Jesus Cristo numa hora difícil. Senhor, estamos juntos, mas não tão juntos assim. Porque se eu ficar tão junto neste momento, pode ser que eu também tenha algum prejuízo. As pessoas querem matar você, podem querer me matar também. Ou seja, eu estou aí, mas um pouquinho mais de longe. Um pouquinho mais de longe. É típico daquelas pessoas que dizem assim, o Senhor é minha vida. Oh, eu amo a Deus. Eu faço tudo pelo Senhor. Ah, mas deixar de ganhar dinheiro às vezes não dá, né? Às vezes eu preciso. Olha o bico que apareceu domingo, 7:30. Não, daí não dá. Eu amo a Deus, mas não ao ponto de deixar algumas coisas, a ponto de saber que a minha fé pode ser um risco, porque hoje o que está encaminhando a nossa sociedade é de fato ser uma profissão de risco ser cristão. Todos podem manifestar as suas opiniões de todas as formas possíveis. Nós, não. Falei para os irmãos há uns domingos, culto de quarta, que eu preguei sobre Gênesis 1 e eu falei sobre ideologia de gênero. Sobre, e Deus os fez homem e mulher. Mas eu tive que orar para Deus dar coragem para falar aquilo lá, porque eu sei que é algo simples. Hoje em dia dá processo. E eu estou respondendo, claro, né? Processo. Você expressar a sua fé te processam. E aí? Até onde vai a nossa coragem? Até onde? Até onde estamos com o Senhor? Nós o servimos desde que não haja risco nenhum para as nossas vidas. Desde que nenhum mal nos alcance. Desde que os nossos filhos cresçam crianças saudáveis, perfeitas, e o meu casamento seja uma maravilha. É só assim que nós seguimos a Jesus Cristo? Ou por vezes seguimos Jesus de longe? Desde que eu não tenha que abrir mão das minhas vontades, de alguns relacionamentos, de algumas amizades. Ah, daí eu fico com o Senhor Jesus Cristo. Não, não devemos seguir o Senhor de longe. Pedro caiu nesse erro. Pedro, ele cometeu outra imensa falha, sabe qual foi? A de se juntar com outras pessoas que não comungavam da mesma fé. Olha o versículo 55 que diz: e acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se juntos. Pedro, chegando, sentou-se entre eles. Há um princípio fundamental no Salmo 1. Bem-aventurado, feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pedro se assentou. Pedro quebrou este princípio fundamental. E veja,
a princípio não tem nada de pecaminoso, está sentado na fogueirinha lá com as outras pessoas. Não tem nada a ver. Nada a ver. Mas você sabia que a queda para o pecado começa justamente com essas coisinhas que nós dizemos? Não tem nada a ver. Não. Isso aqui é religiosidade demais. Não tem nada a ver. Não, só estamos sentados juntos. Pedro poderia retrucar, né? Imagina, passa um outro discípulo e diz, Pedro, não senta com esse povo aí. Não, nada a ver, a gente só está sentado junto. Só aqui, nada a ver. Nada a ver nos reunir com os nossos amigos, sábado à noite no barzinho, desde que eles tomem cerveja, eu tomo só refrigerante, nada a ver. Não tem problema não. A vida deles, a vida minha é outra. Nada a ver usar determinadas roupas que mostram totalmente a silhueta do corpo. O mal está naqueles que olham. O mal está neles. O que importa é o coração. Nada a ver. Cuidado. Muitas quedas começam aqui. Não tem nada a ver na festinha lá da empresa, que eu sei que só vai rolar cerveja, fofoca e baixaria. Faculdade. Não, nada a ver essas festinhas. Cuidado. Pedro começou indo por esse caminho, se assentando na roda dos escarnecedores e caiu. Lembra daquele princípio que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15? As más companhias corrompem os bons costumes. Eu não sei se você lembra quando você estava em matemática. É sempre assim, né? Mais com menos sempre dá menos. Sempre. Mais com menos dá menos. As más conversações corrompem os bons costumes. Pedro, ele se misturou com gente que blasfemava o nome do Senhor. Ele se colocou numa situação difícil. Não foi uma tentação absurda. Ele se colocou naquela tentação. E, é claro, Deus nos ajuda a vencer as tentações? Sim. Como que eu creio? O problema é que, por vezes, nós procuramos a tentação. Nós vamos a este lugar. É igual, né? Você pode ver. Vai chegar o carnaval, ano que vem, né? Não sei quando que é o carnaval. Chega o carnaval, é impressionante a sanha de alguns cristãos de quererem evangelizar no carnaval. Tem um ano inteiro para evangelizar, mas quer ir no carnaval. Aí depois cai, fica bravo com Deus. Será que não fomos nós que procuramos esse tipo de dificuldade? Deus ele vai nos livrar da tentação. Se seguirmos esse princípio, andar com Ele de perto, orarmos. Mas tome cuidado com as tentações que você mesmo se coloca. Com os lugares que você mesmo procura, por seu bel prazer. Aí fica mais difícil. Segundo princípio, a negação de Pedro. Acompanhe comigo, por favor, o versículo 56 até o 60. Então uma criada o viu sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse, este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, eu não conheço. Dali a pouco outra pessoa ouviu e disse, tu também és um deles? Mas Pedro falou, homem, não sou. E tendo passado quase uma hora, outro afirmou, é claro que este também estava com ele, pois é Galileu. Mas Pedro respondeu, homem, não sei o que está dizendo. Imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. Veja, uma criada, uma serviçal, ela identifica Pedro e diz, estava com ele. Pedro nega. Justamente Pedro, aquele que tinha prometido fidelidade a qualquer custo. Mesmo diante de cadeias e mortes, Pedro diz, todos podem te negar, eu jamais. Não, jamais. No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, que falam essa mesma história, ali de um ponto de vista diferente, por exemplo, em Mateus vai dizer assim, Pedro dizendo, olha, eu não sei o que você está falando. A mulher disse, olha, você é um deles. Não, o que você está falando? Sabe aquele vulgo Miguel? O quê? No Evangelho de Marcos é a mesma coisa. Não, eu não sei o que você diz. Pedro está dando de desentendido. Eu não sei se você lembra, acho que esse tempo atrás, quando o atual presidente foi a Portugal, e a repórter de Portugal perguntou em português uma pergunta meio indigesta para ele. Sabe o que ele fez? Não estou entendendo. Mas calma aí, está perguntando em português, criatura. Você não está entendendo perguntar em português? Pedro deu mais ou menos uma dessa aqui. Não sei o que você está falando. Não entendo. Não apenas isso. O Evangelho de Mateus traz uma sequência de sucessivas quedas e a cada vez mais piorando. Pedro, a primeira vez, ele nega.
Depois ele nega com juramento. Depois ele nega praguejando, proferindo maldições. No Salmo 42, o salmista vai dizer assim: um abismo chama outro abismo. É sempre assim, um pecado que não é seguido de arrependimento é seguido de mais pecado. Não há outra opção. Pecado que não é seguido de arrependimento é seguido de mais pecado. Que não há confissão, que não há arrependimento é seguido de mais pecado. E veja, Pedro ele começa a praguejar, a falar impropérios na tentativa de se esquivar ali de Jesus Cristo. Mateus capítulo 26, põe ele, por favor, Samuel. Mateus 26, 74, olha o que o texto vai dizer. Então ele começou a proferir maldições e a jurar: não conheço esse homem. Maldições, dizendo: não conheço. Negou, não se arrependeu, negou e jurou, não se arrependeu, negou e amaldiçoou. Um abismo chama outro abismo. 3 vezes Pedro foi tentado. Nas 3 vezes ele errou. Nas 3 vezes ele pecou. Isso significa o quê? Que cristãos falham? Claro que falham. Cristãos erram? Pecam? Sim. Mas lembrando, Pedro não era qualquer crente. Não era. Pedro, ele era o primeiro líder da igreja. Pedro tinha uma responsabilidade imensa. Falhou 1, 2, 3 vezes. Isso aí para você ver, meu querido irmão e minha irmã, que não há líderes perfeitos. Não há. É por isso que quando os católicos dizem que Pedro, ele é o primeiro papa, ele é a coluna da igreja, por conta de Jesus Cristo, aquele diálogo, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oh Deus! Como aqui o entendimento ali, eu expliquei hoje no curso de membros, a importância do contexto. O que Jesus Cristo diz que é a pedra da igreja é a revelação sobre a qual Pedro teve, e não ele mesmo. Porque como um homem desse aqui vai ser a pedra da igreja? Vai ser o esteio da igreja. Um homem que nega Jesus Cristo 3 vezes na hora que ele mais precisava. Um homem afoito, taca a espada na orelha de Malco. Um homem que começa a afundar no meio do mar por conta de incredulidade. Ora, não tem como um homem desse ser a pedra angular da igreja, aquilo que sustenta a igreja. Mas Pedro, uma coisa você não podemos negar. Sabe qual? Pedro era crente de verdade. Claro que era. Por que Pedro era crente de verdade? Deixa bem claro. Aqui que Pedro fez, o pecado dele, a graça de Jesus Cristo, jamais vai ser para nós um álibi para a gente continuar pecando de forma nenhuma. Porque muitos podem pensar assim: olha, já que Deus é gracioso, misericordioso, então quanto mais a gente pecar, nós sabemos que Ele vai perdoar. Ora, Deus perdoa toda vez que nós errarmos? Sim. Ele é misericordioso? Sim. Mas toda vez que nós pecamos vai ter consequência. Sendo filho ou não. Se houver um arrependimento de verdade, a certeza que nós temos é que seremos perdoados. Mas outra certeza também é que consequências virão sobre nossas vidas. Basta você olhar para a Escritura. Olhe para Davi, o homem segundo o coração de Deus. Cometeu aquela safadeza. Lembra? Tinha um monte de mulher. Ele olha a mulher de Urias, pega a mulher de Urias, engravida a mulher. Aí depois ele quer dar uma desculpa. O que ele faz? Chama Urias da guerra e diz: Urias, uma folguinha para você, fica em casa. Imagina Urias na guerra, só com homem, vir para casa, mulher, gente, tudo que um soldado quer. Os irmãos foram militares aqui, sabem como que é tudo que a gente quer. Diz a Escritura que Urias vem e fica na porta de casa, não entra. Não entra para sua casa. Diz a Escritura que Davi, nossa, que homem de Deus, hein? Acho que Urias era um homem segundo o coração de Deus, Davi, ele vai e faz o quê? Não, vou oferecer presente. Oferece presente para Urias. Davi vai e embriaga Urias. Urias não entra para sua casa para dormir com a sua esposa. Porque ele diz: não, o exército e a arca estão no relento. Não, eu não vou entrar para ficar com a minha esposa. E fica ali. Diz então a Escritura que Davi vai e escreve uma carta para Urias e diz: leve a Joabe, comandante do exército. Naquela carta estava a sentença de morte de Urias. Se Urias fosse um pouquinho só curioso, não precisava ser muito não, gente, só um pouquinho. O que será que está escrito aqui? Ele só precisava fazer essa pergunta. E naquele bilhetinho ali, sabe escrito, coloque Urias na frente de batalha, porque na frente de batalha é a parte que mais morre. Urias nem isso faz. Urias vai,
leva o bilhete, entrega a Joabe, Joabe lê, o coloca na frente de batalha e Urias morre. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu este papelão. Mas assim como ele cometeu este papelão, diz a Escritura que ele também se arrependeu do seu pecado. E Deus perdoou? Sim. Sabe por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Não era porque Davi errava, não errava, melhor dizendo. Não. É porque muitos reis, quando erravam, sabe o que eles faziam? Eles arrancavam a cabeça do profeta. Vinha o profeta e dizia, está errado. Eles cortavam a cabeça, não foi isso que aconteceu com João Batista? Arrancaram a cabeça dele. Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, diz a Escritura que ele, em vez de cortar a cabeça, rasgar a cabeça do profeta, ele rasga o seu coração e se arrepende. Natã conta aquela parábola e diz, tu és o homem. Ele diz, pequei. Pequei. Não dá desculpa. Davi, ele não coloca desculpa em Betseba, porque convenhamos, irmãos, pelo amor de Deus, tem um palácio do seu lado onde mora o governador, o rei. E da onde o rei está, dá para ver você lá tomando banho lá. Você não tem nem o mínimo de cuidado de colocar uma cortininha. Não estou julgando o coração de Betseba, claro, mas Davi poderia usar esse argumento. Senhor, convenhamos, não sou de ferro. Ó, dando sopa ali. Ele não se desculpa. Ele não coloca a culpa na mulher. Ele não coloca a culpa na situação. Ele não coloca a culpa em ninguém, mas ele diz, pequei. Isso é ser homem de Deus. É pequei e não ter mais. Não, errei, mas... meu, pelo amor de Deus, começou com esse mais aí, já é desculpa. Diante do erro, homens e mulheres de Deus fazem como Davi. Pequei, ponto. Vamos esforçar para melhorar. Acabou. Então, Davi se arrepende. E Deus o perdoa, é o que diz a Escritura. E assim que acontece, não importa o quão fundo a gente tem ido ao pecado. Se houver um arrependimento de verdade, Deus vai perdoar. Vai perdoar. Deus perdoou Davi? Sim. Isentou Davi de todas as consequências? Não. Você lembra quais consequências tiveram sobre Davi? Primeira e mais dura. O filho que aquela mulher estava esperando morreu. Quem aqui já perdeu? Infelizmente, eu e minha esposa tivemos 3 abortos já. É terrível. É uma dor terrível. Só quem passou sabe. O menino morre. Não só isso. O menino morre. Diz a Escritura que depois entrou a desgraça na família de Davi, a ponto de um filho estuprar sua irmã, de um sair com as mulheres do pai no telhado para todos verem, e de a Escritura dizer que daquele momento em diante a espada nunca mais saiu da casa de Davi. E tudo começou por conta de um pecadinho, dando uma olhadinha lá no TikTok. No TikTok não, lá na... Hoje em dia seria mais ou menos a similaridade, né? Uma olhadinha. Acabou. Desgraça. Por isso nós aqui, que somos homens, somos pais, lembre-se, as nossas olhadinhas podem ter um peso alto. Alto. Davi se arrepende. Davi é perdoado. Mas Deus não isenta as consequências na casa do homem segundo o coração de Deus. E se Deus não isentou as consequências na casa do homem segundo o coração de Deus, o porquê eu e você acharemos que conosco vai ser diferente? Que nós somos mais preciosos que Davi? Não, não somos. Ou seja, voltando para Pedro, o crente até nega. Mas tem que ser inegável que, de fato, ele seja um cristão. Ele até nega, mas tem que ser inegável que ele, de fato, é filho de Deus. Tanto é que, em Mateus 26, a terceira mulher diz assim, claro que você estava andando com Jesus Cristo, sabe por quê? O teu modo de falar te denuncia. Eu sei que a aplicação primária ali do modo de falar é por conta de algo regional. Né, um sotaque, por conta de ser galileu, como nós lemos aqui. Mas é claro, isso se aplica a tudo. Porque você sabe, né, via de regra, quando você anda muito com uma pessoa, você pega, por vezes, a forma de falar, alguns cacuetes. Às vezes as pessoas dizem assim, mas você prega muito parecido com o pastor Rodrigo. Eu falei, claro, gente, faz 15 anos que eu ando com ele. É o que você espera. Instintivamente, você parece. Você já viu, liga lá na Record, assiste algum programa da Universal, só rapidinho, depois desliga. Assiste. Pega lá para você. É impressionante, até o jeito da mão, né?
Porque Deus, Ele vai fazer. Eu não sei se você sabe por que eles tinham o dedo assim, você sabe ou não? Porque eles copiam Macedo, né? E Macedo tem um problema no nervo. Por conta disso, a mão dele, ele fica assim. E as pessoas copiam o problema dele, gente. Como assim? Mas por vezes acontece. Eu e você devemos refletir, sabe em que sentido? As pessoas, ao olharem para nós, elas conseguem perceber que somos cristãos sem falarmos? Com o nosso posicionamento, a forma de agirmos, de como tratamos os outros, o seu jeito de ser denuncia que você é cristão? Você precisa fazer essa reflexão. Ou quando você fala lá no trabalho, em algum lugar, eu sou crente. Jura? Imagina a vergonha. Imagina a vergonha. Quais tipos de palavras saem da sua boca? Palavrão, óbvio, né? Se espera que o cristão não fale. Mas não só palavrão. Algumas palavras de baixo calão que a gente não deve também ficar reproduzindo. Que nem são tão absurdas. Mas o simples fato de alguém achar que é uma palavra um pouco indesejada, corte do vocabulário, troque por um sinônimo. Como você trata as pessoas? Sabia que a forma como você trata as pessoas mostra muito do cristianismo que você tem. Não sei se vocês têm o mesmo plano de saúde que eu tenho o plano do SUS, Sistema Único de Sofrimento. E já aconteceu por vezes, alguma coisa que precisava mesmo, eu falava para minha esposa, isso aqui vai ter que ser particular. Vamos ajudar dinheiro, vamos pagar a consulta. Principalmente, né? Um monte difícil, você tem que pegar uns particulares, senão não é. Aí então, às vezes, o médico que me atende no SUS é o médico que às vezes ela marcou no particular, mas parece outra pessoa. Como assim? Você chega no particular, bom dia, já dá bom dia, cafezinho se quiser depois aqui. Você vai no SUS, ele faz a receita que sem olhar para a sua cara, dipirona, 8 em 8 horas, paracetamol, e vai. Como você trata as pessoas? Não só aqui os irmãos da igreja, fora. Fora. Isso fala muito do cristianismo que você tem. É notório que você é cristão ou você por vezes passa despercebido. Ninguém consegue reparar. Olha o exemplo de Pedro. Pedro está dizendo aqui, eu não o conheço. Não sei quem é. Eu juro. E as pessoas dizem, mentira, fala igual a ele. Pedro, jurando que não era cristão, as pessoas disseram, é mentira, você anda com ele. Infelizmente, o que acontece por vezes é o contrário, né? Você jurando que você é crente, não dá para acreditar. Pela forma como você se comporta. Terrível, terrível. O seu jeito de se comportar denuncia que você é cristão. Imagina o seguinte, eu estou encerrando. Se você fosse acusado de ser cristão, você acha que as pessoas teriam provas o suficientes para condenar você? Ou não? Se não, cuidado. Fica com o pé atrás aí. Fica com o pé atrás. E terceiro e último para encerrar, põe ele, por favor. Terceiro, misericórdia aos arrependidos. Acompanhe comigo o versículo 61 e 62, por favor. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor que lhe havia falado. Hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. Pedro, ele foi chorar amargamente só depois que o galo cantou. Eu e você não precisamos esperar o galo cantar para haver arrependimento. Temos que fazer o quanto antes. Assim que há o erro, assim que percebemos. Pedro, ele ouviu a palavra, não acreditou, então Deus usou outro método. A vergonha, o galo. Porque, de fato, lembra quando Pedro ele é arrogante, dizendo que todos podem te negar, menos eu, esquecendo do que diz Provérbios, que a soberba precede a ruína? Pedro, ele é arrogante, ele é orgulhoso, por conta disso, ele cai e toda queda é símbolo de vergonha. Vergonha e sofrimento. Sim, toda queda é um sofrimento terrível. Terrível.
Mas é uma das formas que nós temos de aprender. Lutero dizia assim: há 3 regras para se entender a Escritura: orar, meditar e sofrer. Assim que a gente aprende. E se você de fato focar nas 2 primeiras, você vai experimentar menos a última. Só que nós não fazemos isso. Nós fazemos aqui igual Pedro acabou fazendo. Veja, por exemplo, o versículo 61, que vai dizer, né? E Jesus olhando para ele. Daí ele lembra daquilo, né? Da predição que já tinha acontecido. E talvez passou na cabeça dele: por que eu não acreditei? Por que eu não orei quando devia orar? Por que eu não dei ouvidos ao Senhor? Oh, mas aí já era tarde. Imagine a consciência de Pedro sabendo tudo aquilo que Jesus Cristo tinha feito por ele. Todos os momentos que eles passaram juntos. Quantas vezes eles não comeram juntos. Ele viu Jesus Cristo orar, viu pessoas sendo curadas, viu milagres diante de seus olhos. Ele viu a sua sogra sendo curada. Ele viu inúmeras coisas. E ainda assim, o que ele faz? Nega. Coloque-se no lugar de Jesus Cristo agora. Se fosse você, Jesus Cristo. Se nós fôssemos Jesus, talvez a maioria não aceitaria Pedro de volta, não. Como assim? Que papelão. Talvez, sabe o que nós diríamos para Pedro? Ô Pedro, os fariseus me negarem é até aceitável. Mas você, cara, 3 anos andando comigo, colocando pão na sua boca, literalmente, alimentando você, e você faz esse papelão. Cadê o homem que disse que jamais me abandonaria? Quantas igrejas aceitariam Pedro de uma forma tranquila a comunhão depois? No mínimo, né, Pedro? 1 ano de banco aí para começar, hein? Pelo menos. Não vai chegar agora direto, não. Assim funciona. Cristo, ele sofreu muito mais com a traição de seus amigos do que seus inimigos. É porque não adianta, quando é próximo que dói mais, claro. Todavia, entretanto, a graça perdoadora de Deus e seu amor incondicional são revelados justamente para este homem. Por quê? João vai explicar em sua primeira epístola. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aqui ele não coloca cláusulas em pecados. Apenas estes aqui. Não. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É por isso que Pedro chora arrependido. Porque filhos de Deus, quando pecam, este é o sentimento. É isso que acontece. Veja se não é diferente. Quantas vezes? Antes de eu me converter, eu nunca fui de beber muito, porque eu era muito fraco para beber. E eu bebia e tombava rapidinho. Era assim que funcionava. Ia para o carnaval. Era 2 latas de cerveja, não é nem latão não, é normal. E caía, acabou. E sabe o que eu fazia no outro dia? Eu me vangloriava. Eu bebia até acabar. Ímpios são assim. Pecam e se vangloriam. Eles traem e se arrependem? Claro que não. E contam vantagem. Você não sabe quem que eu peguei. Peguei a fulana e o fulano. Né? Hoje em dia, os 2, né? Se vangloriam. Jesus, ele sabia que Pedro se arrependeu, porque é isso que diz aqui no versículo 61 e 62. Diferentemente de Judas, esses outros discípulos, incluindo Pedro, eles não tentaram destruir a Jesus Cristo para se salvar. Não. A grande falha deles não foi ser contra Jesus, mas foi em um momento em que Jesus precisou, eles não foram por ele. Por ele. Apenas isso. Jesus Cristo, ele é tão misericordioso que até depois do pecado é possível haver esperança. É isso que você vê apenas no cristianismo. O cristianismo autêntico. Só em Jesus Cristo há esperança. Porque Deus não despreza nenhum coração quebrantado e compungido. Nenhum. Na manhã da ressurreição, o anjo enviou mensagem de ânimo aos discípulos, mas em especial para uma pessoa. Sabe para quem? Põe ele, por favor. Marcos 16, 7. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. Olha o anjo. Vai, dizei aos discípulos e a Pedro. Aquele que mais negou. Diga a ele, o Senhor está de volta. O Senhor está de volta. Quando o próprio Jesus ressuscitou,
Sabe a quem ele apareceu? A Pedro. Apareceu a Pedro. O arrependimento de Pedro foi demonstrado aqui no versículo 62. Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. Em Marcos diz, caindo em si, desatou a chorar. De choro compulsivo. Não foi um simples remorso. Por quê? O que é o remorso? Né? Precisamos diferenciar. Remorso de arrependimento. Remorso é você ter consciência de pecado, mas sem a ferida do arrependimento e sem o remédio do perdão. Isso é remorso. Agora, Pedro não. Pedro, de fato, chorou arrependido, envergonhado por aquilo que ele tinha acabado de fazer. 2 Coríntios 7,10, olha o que Paulo vai dizer. Pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz arrependimento que conduz à salvação, a qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz morte. A tristeza, segundo a vontade de Deus, produz arrependimento que conduz à salvação. Então, quando nós temos aquela tristeza por conta de arrependimento, é isso que nos salva. É isso que nos leva de volta para Deus. É isso que nos une com o Senhor. E veja, Pedro aqui, ele não apenas chorou. Não. Pedro chorou e mudou. Tanto é que depois você não vê Pedro negando a Jesus Cristo novamente. Você não vê. Mesmo diante de cadeias, Pedro continua dizendo, eu o vi ressurreto. Mesmo diante da morte, claro, a Escritura não diz isso, mas alguns livros históricos vão dizer que Pedro morreu crucificado, e crucificado de cabeça para baixo, pelo fato de não julgar ser digno de morrer da mesma maneira que seu mestre morreu. Ele não temeu cadeias, ele não temeu nem mesmo a morte. Por quê? Porque arrependimento não é só quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Se você só chora, é apenas uma parte. É necessário que haja mudança. Portanto, queridos, não importa o nosso erro. Se houver um arrependimento e mudança genuína, eu e você temos a certeza de que seremos perdoados. Certeza. Não importa o quão fundo, no abismo do pecado você tenha ido. Isaías, capítulo 57, é um texto fantástico. Isaías vai dizer assim, porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Se você tem sentido abatido por suas falhas, por seus pecados, saiba que mesmo assim, há esperança em Jesus Cristo. Não importa. Não importa o quão terrível tenha sido o seu pecado. O quão errado você tem andado até hoje. Se houver um arrependimento genuíno até a desgraça, Deus tem o poder de transformar em graça. Só esse exemplo para encerrar. Eu nunca fui crente, nunca. Detestava cristãos. Crente, nossa, eu vi terno e gravata, Bíblia debaixo do braço, era um ranço que só vendo. Minha esposa a vida inteira foi criada na igreja. E na juventude deu uma desviada. Nessa desviada me conheceu. E eu lembro que quando eu a conheci, o meu sogro tinha uma depressão fortíssima. A ponto de, anos, andar dopado. Andar não, né? Dormir constantemente. Dias sem banho. Anos sem saber o que é sorrir. Diversas vezes minha esposa disse, olha, às vezes ligavam lá na escola, pediram para você ir mais cedo para sua casa. Acharam o pai dela caído, não sei na onde. Acharam o pai dela em outro lugar, levavam para casa. Olha, um senhor barbudo, sujo, mendigo, assim, é seu pai? É meu pai. Anos da vida dela assim. Então, ela tendo conhecimento do que era correto, me conheceu e nós, claro, fizemos o que não devia fazer. Minha esposa ficou grávida. Namorada, então. Um erro, óbvio que é um erro. Um pecado terrível. Um pecado seguido de arrependimento. E Deus foi tão gracioso, tão misericordioso, que aquele nosso erro, quando ela deu a notícia para o pai dela, que estava grávida, depois de anos de depressão, ela falou, foi a primeira vez que eu vi o meu pai sorrir, quando ele soube que ia ser vô. Alguns minutos depois, eu o vi entrando no banheiro, tomando banho, desfazendo a barba.
E a vida dele foi mudada depois que ele soube, né, que minha esposa estava grávida. Agora ele deve estar meio de cabelo branco, porque, né, era o primeiro, agora já 4, né? E eu lembro que diversas vezes, né, o Cauã, que é o mais velho, gente, que avô. Eu queria ter um avô daquele, mas dava tudo pro menino. Que a sorvete pega o que você quiser, o moleque já ia no Magno, grandão, com 2, fazia tudo. Pobre, ia por cento da cidade, mas voltava com sacola de presente. Eu falei, não, mas o senhor para ser rico, meu neto merece. Até um erro grotesco de 2 adolescentes extremamente imaturos, que se arrependeram de seus erros e procuraram fazer o que é certo. Tanto é que, rapidamente, assim que nós fomos ao retiro, depois de 7 anos, eu enrolei ela bastante tempo, né? Puxa, que tristeza. Eu falo isso com pesar no coração. 7 anos ela pedindo para casar comigo. Eu disse, vamos esperar um pouco. 7 anos, quer esperar o quê, criatura? Até que um dia nós fomos a um retiro e eu entendi. Falei, não, precisamos acertar a nossa vida. E eu fui pedir ela em casamento. E eu sempre digo, né? Minha esposa é meio morena, vocês viram? Na hora que eu falei, a gente tem que casar, a mulher ficou branca. O quê? Deixa eu gravar isso aqui, é sério? Sério. Arrependimento de verdade é seguido de mudança. Mudança. E quando assim acontece, como aconteceu aqui na vida de Pedro, a história de Pedro, de fato, é a minha e a sua história. De que os pecadores da pior espécie, que se arrependem, que olham para a cruz de Jesus Cristo e digam, Senhor, purifica-me do meu pecado. Oh Deus, até aqui andei errado, mas tenha misericórdia da minha vida. Toda vez que houver este sentimento em nosso coração, a certeza que nós temos, é que o Senhor vai nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém, meus queridos?